Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Vamos para mais uma aula de ciências. Essa semana estamos fazendo revisão, não é? E hoje a gente vai para a revisão de ciências, tá? Peguem o livrinho de vocês e vamos para o primeiro capítulo, a primeira unidade do livro, que o livro não tem assim capítulo, tem unidade, né? Então peguem aí, abram na página 12, é o comecinho, que estudamos na sala, inclusive, né? Falando em sala, como é que vocês estão? Estão com saudades? Pois é, eu também estou, morrendo de saudades, como a gente sempre fala, né? Mas, infelizmente, ou infelizmente, eu não sei, né? A gente deve agradecer por tudo. A Bíblia fala que em tudo dai graças, né? Porque a vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. Então, vamos passando por essa situação como Deus quer, como Deus nos permite. Porém, tomando os cuidados que a gente sempre fala, né? Os cuidados necessários para podermos passar bem por essa situação. Vocês estão se cuidando, gente? Graças a Deus. Se cuidem mesmo, não saiam de casa, obedeçam aos pais. É difícil, como eu já comentei, porque vocês são pequenos, mas já tem idade para entender, né? Inventa coisas para brincar, faz jogos, né? Pesquisa na internet jogos aí para vocês que deem para confeccionar com o material que tem em casa. E aí vocês conseguem, tá bom? Ocupa o tempo, não fica o dia todo nesse celular, nessa internet, não, tá bom? Ocupa esse tempo, aproveita, vai estudar, vai ler alguma coisa que você acha muito interessante, mesmo que seja no celular, no computador, né? Procura se informar. Eu gosto muito de sobre o espaço, vai estudar sobre o espaço. Aproveita esse tempo, tá bom? E divide o tempo direitinho. Segunda eu vou fazer um instrumento musical com material reciclado, eu vou pular corda, fazer um exercício. Na terça eu assisto um pouquinho mais, aí na quarta eu leio. Tá certo? Se organizem. Se vocês se organizarem direitinho, gente, pode ter certeza que não fica muito cansativo, não. Tá bom? Mas vamos lá. Nossa primeira unidade do livro, página 12. Começamos falando sobre a Terra, o nosso planeta. Já pegaram? Deixa eu só ajeitar aqui pra gente começar. Vejam só, vamos rever os conteúdos estudados na primeira unidade a fim de eliminar ou minimizar as possíveis dúvidas que ainda possam existir, tá? Esse é o nosso objetivo principal dessa aula. É a gente rever os conteúdos que a gente começou a estudar na escola e concluir em casa, que são os conteúdos da primeira unidade, a fim de a gente verificar o que conseguimos absorver, aprender aquilo que não conseguimos, para que a gente não vá com dúvidas, né? Não fique com dúvidas, tá certo? Vamos lá. Bom, a página 12 do nosso livro começa falando sobre a Terra no espaço, né? E aí a página 13 vai falar sobre as galáxias, a Via Láctea, as estrelas, os planetas, sistema solar. Lembra que nós estudamos? E aí nós vimos que galáxias é o conjunto de gases, poeiras, estrelas e outros astros, ok? A Via Láctea é o nome da galáxia em que o nosso planeta se encontra, o planeta Terra, tá? É o nome de uma dessas galáxias. Segundo os cientistas, existem inúmeras galáxias no universo, tá? E a galáxia em que o nosso planeta se encontra é a Via Láctea, ok? Lembraram disso? Muito bem. Nós vimos também sobre as estrelas. Vimos que as estrelas são astros que possuem luz própria, tá? Elas produzem a sua própria luz. Lembram? Que inclusive vocês já estudaram isso? Muito bem. Vimos também que já diferente das estrelas, os planetas são astros que não têm luz próprias, né? Luz própria. Eles precisam da luz de um outro astro. As estrelas são astros que têm luz própria. Eita, tá difícil. E já os planetas não têm luz própria, ok? Bom, e os planetas, eles giram ao redor de uma estrela. Planetas são astros que não têm luz própria e giram ao redor de uma estrela, que nesse caso, no nosso caso, estamos falando da estrela que é o Sol, tá? O conjunto de astros
planetas, Sol e outros corpos celestes, constituem ou formam o sistema solar. Tá aí ainda na página 13, né? Que o conjunto desses astros, esses corpos celestes que estão no espaço, na galáxia, vai formar o sistema solar. Então, se perguntar o que é o sistema solar, é o conjunto de astros ou conjunto de corpos celestes que estão no espaço, ok? E aí, de exemplos, os planetas, o Sol, cometas, tá? Ok? Então, vamos seguir. Os planetas que formam o sistema solar são, em ordem crescente, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí a gente viu assim, como assim ordem crescente? A gente viu que a ordem crescente é a ordem de afastamento, que vai crescendo, vai do mais próximo do Sol para o mais distante. Se perguntar em ordem decrescente, aí já vai ter que ser ao contrário, né? Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. E sucessivamente. Porém, em ordem crescente, quer dizer, em ordem de afastamento, do mais próximo para o mais distante. E aí é nessa ordem que tá aí, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, gente? Bom, aqui eu coloquei uma foto para vocês observarem melhor. Próximo ano, no 5º ano, inclusive nesse mesmo livro do Brincando Com, vai falar ainda sobre os planetas e vai falar sobre cada um desses planetas separadamente. Vai trazer características de cada um desses planetas. Por enquanto, a gente tá vendo só de uma forma geral, tá bom? Lembrando que aí teve gente que me perguntou, tia, por que Plutão não tá aí, né? Porque Plutão ele foi tirado, de acordo com os pesquisadores, cientistas, astrônomos, não tem características mais necessárias para defini-lo como planeta. Ele ficou como planeta não, que são os planetas bem menores, como outros que existem. Ok? Vamos seguir. Bom, nós vimos que a Terra realiza 2 movimentos. Passa a página aí do seu livro. Você vai ver na página 14 que a Terra... Tô ajeitando aqui, só um minutinho. Já para ver o R, né? Que a Terra realiza 2 movimentos. A Terra, o nosso planeta, realiza 2 movimentos. Que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Lembra que a gente fez com o globo? Lembram disso? Que é como se ela tivesse um eixo imaginário que passa de uma extremidade à outra, ou seja, de uma parte à outra, a parte de cima à parte de baixo. Como se ela tivesse um eixo que perpassa por ela toda, e aí ela fica girando em torno dela mesma. Então, esse movimento é chamado de rotação. E para concluir esse movimento, a Terra leva aproximadamente um dia, ou seja, 24 horas, tá certo? Para realizar esse movimento em torno dela mesma. O outro movimento é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Lembra que eu falei que os planetas giram ao redor de uma estrela, que nesse caso é o Sol? Pois é. A Terra ela realiza esses 2 movimentos ao mesmo tempo, tanto o movimento de rotação em torno dela mesma, como o movimento de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol. Para realizar esse movimento ao redor do Sol, ela leva 1 ano e 6 horas, ou seja, 365 dias e 6 horas, para realizar o movimento de translação. Muito bem. Estão lembrando aí direitinho, não foi? Que a gente fez aquele exemplo, pegou alguém como se fosse o Sol. Lembram disso? Ok. Então, vamos seguir. Outra coisa, gente, antes que eu me esqueça. Como consequência do movimento de rotação, vai acontecer os dias e as noites. E como consequência do movimento de translação, vai acontecer as estações do ano, que é o que vocês têm aí na página 16. Nesse movimento de rotação que a Terra faz, o de rotação, que é o que ela gira em torno dela mesma, como se ela tivesse o eixo, de acordo com esse movimento que ela faz, um lado vai ser de dia, outro lado vai ser de noite.
Por isso que o movimento que dá origem aos dias e às noites é o movimento de rotação. Já o movimento de translação vai dar origem às estações do ano, porque ao mesmo tempo que ela gira ao redor dela, para dar origem ao dia e à noite, ela vai realizar ao redor do Sol também, e aí como ela tem uma leve inclinação, em alguns lugares vai bater mais Sol, em outros vai bater menos Sol, menos calor, menos luz do Sol, e aí vai dar origem às estações do ano, tá bom? Seguindo. E aí eu coloquei uma imagem só para vocês observarem esses dois movimentos que ela faz ao mesmo tempo, o de rotação e o de translação. Rotação ela leva aproximadamente 23 horas, e aí tem os minutos e os segundos, que vai dar exatamente 24 horas aproximadamente, não exato, desculpa, aproximadamente. E o movimento de translação, que é o que ela faz ao redor do Sol. Então ela vai girando, girando e fazendo esse movimento ao redor do Sol também, ok? Bom, e aí a gente tem as estações do ano, página 16 de vocês, as estações do ano. E aí nessa página 16, diz que a Terra ela é dividida por uma linha imaginária chamada linha do Equador, que é essa linha aí na horizontal, deitada, né? É uma linha imaginária, ou seja, não é uma linha que de fato existe, é como se tivesse essa linha, tá? E aí essa linha vai ser chamada de linha do Equador, exatamente, linha do Equador. E aí divide a Terra em duas partes. O hemisfério norte, a parte de cima, e o hemisfério sul, a parte de baixo. Se vocês observarem, lembrarem que já estudamos isso e eu falei na sala, o nosso país, o Brasil, fica localizado a maior parte em que hemisfério? Exatamente, hemisfério sul. Não foi isso que nós vimos? Ok, muito bem. Bom, e aí eu coloquei a imagem que está no livro de vocês, falando sobre as estações do ano, que são 4. Primavera, outono, verão e inverno. Nessa imagem tem mostrando as datas que começam cada estação. Por exemplo, hoje nós estamos em que dia? Dia 11, não é? Dia 11 do mês 6 de junho, já ia dizer julho, de junho. Então, que estação nós estamos? Em que estação nós estamos? Se você observar aí, a primeira em cima, de 22 de setembro a 20 de dezembro, o hemisfério norte é outono, mas no hemisfério sul é primavera. Como a gente está no hemisfério sul, nessa data aí, nesse período de tempo, será a primavera, ou seja, a nossa primavera em 22 de setembro a 20 de dezembro. Seguindo, temos 21 de dezembro e 19 de março. No hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul, verão. Ou seja, quando acaba a primavera, começa aqui no nosso hemisfério o verão, 21 de dezembro. 20 de março a 20 de junho, opa, estamos aí, estamos no dia 11, né? Então, de 20 de março a 20 de junho, no hemisfério sul, o nosso é outono. Que estação do ano nós estamos? Outono, exatamente. E outono é estação de quê? Tá aqui, página 17. Outono. Exato, a estação das folhas caírem, né? As folhas caem, os frutos amadurecem. E é uma delícia, muitas frutas nessa época do ano, ok? Certo, gente? Então, entendido até aí as estações do ano, que é um assunto fácil, né? Simples, que vocês já estudaram. É só pra gente relembrar, tá bom? Então, vamos seguir. Olha só. Seguindo aí na página 22, vem falando um pouquinho sobre a Lua. E diz assim, a Lua é um satélite natural do nosso planeta, tá? A Lua é um satélite, e satélite não tem luz própria também. É um astro que não tem luz própria, ou seja, a Lua, ela recebe a luz do Sol, tá? Aquela claridade que a gente vê da Lua, ou na Lua, não é dela, né? Não é da Lua, é na Lua, porque a claridade é do Sol, tá ok? Ela é iluminada pela luz do Sol. Então, e ela também, a Lua, realiza os dois movimentos, os mesmos movimentos que a Terra realiza. O movimento de rotação
e o movimento de translação, tá? Vocês observarem aí nessa imagem que eu coloquei, tá mostrando justamente os movimentos e as fases da Lua, porque essas fases da Lua vão ser denominadas de acordo com o movimento ou com os movimentos que ela vai fazendo. Ela realiza tanto o movimento de rotação como o movimento de translação. O de rotação é o que ela realiza em torno de si mesma, a Lua, agora a gente tá falando da Lua, tá? E o movimento de translação é o que ela realiza ao redor de outro astro, que no caso é a Terra, tá? A Terra gira ao redor do Sol e a Lua gira ao redor da Terra, ok? Muito bem. Então, veja só. De acordo com os seus movimentos, até a Lua vão ter várias fases. Porém, nós estudamos as 4 principais, que é o quarto minguante, observem aí no livro de vocês está também. A lua cheia, a lua nova e o quarto crescente. O quarto minguante é quando ela está apenas uma parte iluminada e ela fica no formato de C. Estão vendo aí? Quarto minguante. Já a lua nova, a gente quase que não consegue ver a lua. Observem aí que na página 22 do livro de vocês, diz que a parte visível de sua face iluminada vai diminuindo até chegar à lua nova, porque a gente quase que não vê. Ela quase que não está iluminada pelo sol. Não tem claridade quase nenhuma, tá? A quarto crescente também tem uma parte dela iluminada e agora é para o outro lado, como se fosse um D ou um C ao contrário, né? Fica nessa fase, esse formato aí de um D maiúsculo, aquela barriga do D maiúsculo. E depois temos a fase da lua cheia, que é quando a sua face está toda iluminada e a gente consegue ver a lua completamente. Ok, gente? Vamos seguir. E aí depois nós temos, página 24, as camadas da Terra, tá? Nós vimos que a Terra tem 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é justamente a superfície, a parte, ele diz assim, ó, a crosta, também conhecida como litosfera, é a camada mais externa quer dizer de fora, da Terra. Ela é formada por rochas no estado sólido. É sobre essa camada que nós e os outros seres vivos, vivemos, tá? E onde estão as montanhas, os rios, oceanos e etc. Então, é na crosta terrestre. Ou em alguns livros, vocês podem ver, em alguns vídeos, vocês podem ver que podem vir também litosfera. É o mesmo que crosta terrestre, tá? A outra camada é o manto. Livro de vocês, página 24, diz que o manto é a camada intermediária, ou seja, fica no meio, entre uma e outra, entre a crosta e o núcleo, tá? O manto, é formado por magma, um material pastoso e muito quente. Então, o magma é o material presente no manto, tá? O nome da camada é manto. E o material que tem dentro dele, magma, que é muito quente. E aí já não é tão sólido como as rochas, né? Ele é mais pastoso. Quando o magma atinge a superfície do planeta por meio da cratera de um vulcão, por exemplo, nós o chamamos de lava. Então, o magma só vai ser lava depois que sai da camada da Terra, no caso aqui do manto, né? Então, quando ele vai para a parte da superfície, chega à crosta, né? Ou à litosfera, ele vai ser chamado de lava, a lava que sai do vulcão, né? Ok, até aí? Bom, e aí por fim nós temos o núcleo. O núcleo é a camada mais interna, tá? Do nosso planeta. É formado por metais derretidos em razão da temperatura muito alta no interior da Terra. E aí na imagem está mostrando o núcleo externo, é o núcleo um pouquinho mais, a parte mais de fora, que ela é, podemos dizer, um pouco menos quente do que o núcleo interno, que é mais quente ainda. Ou seja, quanto mais interna é a camada, mais quente ou mais alta é a sua temperatura, tá bom? E aí, já que falamos de vulcão, no livro, na página 25, apresenta também o vulcão, que nada mais é do que essa cratera, essa abertura que se faz na crosta terrestre, devido a essas altas temperaturas do magma.
E aí, quando o magma... Observem direitinho essa imagem, eu coloquei para vocês, é um pouco diferente dessa que está no livro. E aí ele mostra a câmara magmática, que é onde fica o magma. Aí tem também chamar de cone, ou a parte de chaminé. A chaminé é por onde passa. Lembra a chaminé das casas, que é onde sai a fumaça? Pronto. Aí, nesse caso do vulcão, a chaminé vai ser por onde passa, por onde sai, né? Acontece a erupção do magma, na verdade, que ainda não é lava. Só é lava quando atinge a superfície, tá? Enquanto estiver dentro, na camada interna, ele é magma. Em cima temos a cratera, que é a abertura, né, por onde vai sair o magma. E quando esse magma sai, ele não sai sozinho, ele traz também nuvens de cinzas e gases, os gases que existem no interior da Terra, não é aquele gás que a gente solta, brincadeira, os gases que existem no interior da Terra, tá bom? Que sai também no momento de uma erupção, certo, gente, até aí? Então vamos seguir. Bom, na página 29, nós vimos o seguinte: Terra, um planeta vivo, tá? Bom, ela vai trazer que o nosso planeta, a Terra, ele é dividido em 3 camadas principais. E aí a gente tá falando dessas outras camadas que a gente viu, falando da parte interna, não, tá falando só da parte externa, tá? Bom, ele vai dizer que a biosfera é o conjunto de todas essas outras camadas, desses outros locais. Tá falando em locais que há vida, tá? Nessa parte aqui, né, Terra é um planeta vivo, página 29, tá falando de camadas da Terra onde há vida. E aí tá falando que a biosfera vai ser o conjunto desses locais. E aí vão ter 3 locais principais: a atmosfera, que é a camada de ar, a hidrosfera, que é a camada de água, e a crosta terrestre, que é o local onde nós, seres humanos, vivemos, tá? E o conjunto desses 3 locais onde há vida é chamado de biosfera, tá? Estudo da vida, bio é vida, tá bom? Então, biosfera vai ser esses 3 locais juntos, nada mais é do que os locais onde há vida na Terra, e vai ter a atmosfera, litosfera ou crosta terrestre. No nosso veio crosta, veio crosta terrestre. E aí eu coloquei nessa imagem que tá aí, tem litosfera, é o mesmo que crosta terrestre, não esqueçam. E hidrosfera, que é a camada de água, tá certo? Inclusive, só lembrando que no livro da gente tá mostrando a camada de crosta terrestre ou litosfera também no rio, no oceano, né? Aquela camada de terra que existe no oceano, nos rios, tá bom? Vamos seguir. Bom, nós vimos também, aí agora foi a segunda unidade, sobre os recursos naturais. Foi um conteúdo que a gente começou já em casa, né? Devido a essa pandemia, já começamos esse conteúdo em casa. Nós vimos sobre os recursos naturais. Quem lembra o que são recursos naturais? Exatamente. Recursos naturais são elementos que extraímos da natureza, que retiramos da natureza, que utilizamos da natureza e que são essenciais à vida dos seres vivos, ou seja, não posso viver sem eles. Ele é indispensável, eu não posso dispensar. É essencial para que os seres vivos, pessoas, animais e plantas, sobrevivam, tá? Como, por exemplo, o sol, porque a gente precisa da luz e do calor do sol, as plantas que a gente utiliza de diversas formas, o solo, a água e o ar. São os principais recursos naturais indispensáveis aos seres vivos. Ok, gente? Bom, nós vimos ainda, deixa eu só lembrar que antes de a gente entrar no solo, que a gente viu sobre os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Lembram disso? Vocês lembram porque a tia tá sempre relembrando, né? Sempre que eu entro em outro recurso natural, eu lembro que a gente viu anterior, ou anteriormente, só para não esquecer, tá bom? E aí nós vimos que os recursos renováveis são aqueles que encontramos em grande quantidade e abundância na natureza, ou que se renovam com mais facilidade, não é? Como a água, a madeira, mas
falando assim, desse jeito, então a gente não precisa ter cuidado. Não, a gente precisa sim ter cuidado com esses recursos, porque se começarmos usando de forma desordenada, acaba que um dia não pode chegar a não ter mais, né? Como a água mesmo, que é um recurso natural renovável, que porém, todavia, precisamos tomar o máximo de cuidado possível para tê-la em mais anos, tá? E vimos também os recursos não renováveis, que são aqueles que levam muito tempo, milhares, milhões de anos, para se renovar, como por exemplo o petróleo, o solo, que é o que a gente vai ver agora, é um recurso não renovável, que precisa de bastante tempo para se formar novamente. Então a gente precisa ter todo o cuidado com ele. Bom, e aí a gente vai para a página 35, que é o solo. O primeiro recurso natural que nós vimos foi o solo. O solo é a camada mais superficial do planeta, de cima, a parte mais de cima do nosso planeta. E é formado por fragmentações de rochas, lembra pedaços de rochas que a gente viu, restos de seres vivos, também vimos isso, e também tem água e ar no solo. Então, o solo é formado por fragmentos de rochas, restos de seres vivos, água e ar, ok? Bom, seguindo, nós vimos tipos de solo na página 36. Nós vimos solo arenoso, solo argiloso e solo umífero. Nós vimos que solo arenoso é composto principalmente por areia, como o nome já diz, e é um solo muito permeável, ou seja, as suas partículas não conseguem segurar, reter a água e deixa com que a água passe com muita facilidade. Por isso esse nome permeável, que permite, tá? Já o solo argiloso, ele é composto principalmente de argila, como o nome também já diz, e ele é um solo pouco permeável, porque as suas partículas são bem juntinhas e aí elas conseguem segurar a água, não deixa a água passar com tanta facilidade, tá? E aí, só lembrando que a gente já estudou que tanto um solo como o outro, argiloso ou arenoso, tem algumas plantas que só consegue desenvolver com maior facilidade em um desses tipos de solo. Lembra que a gente viu, por exemplo, o coqueiro? Ele se desenvolve melhor no solo arenoso. Lembra das praias que a gente vai ter muito coqueiro? E o solo é arenoso, né? Solo de areia. Já a gente pode lembrar também o café. O café, ou cajueiro, né? O cajueiro é no solo arenoso. Já a plantação de café, para quem gosta de café, ela consegue se desenvolver com muita facilidade no solo argiloso, tá? Então, as plantas, ela vai ter o tipo de solo que cada planta, né? Assim, qualquer tipo de solo nasce qualquer tipo de planta. Não. Tem que ver qual é o tipo de solo para poder plantar, tá bom? Bom, e aí por último temos o solo umífero, que é o solo composto por resto de matéria orgânica, né? Resto de animais, de plantas. E aí é o solo propício para ser utilizado na agricultura, na plantação, tá bom? E aí vamos seguir. Bom, nós vimos ainda a página 40 sobre o uso do solo. E aí vimos duas atividades que usam bastante o solo. Um é a agricultura, que é o cultivo das plantas, e a outra é a extração mineral. Na agricultura, que é, a gente já disse, o cultivo de plantas, seja para consumo ou seja para venda, eles precisam desenvolver algumas técnicas para poder aproveitar melhor o solo. E aí a gente viu três técnicas. A gente viu adubação, aragem e irrigação. Lembram disso? A adubação é quando eles colocam adubo para melhorar as características daquele solo. Aí a gente viu que o adubo pode ser artificial ou natural. O adubo natural é feito com fezes de animais, lembram disso? Já o adubo artificial ele é preparado em laboratório, feito com substâncias que não são exatamente naturais, né? E aí a gente viu a aragem também, que é aquela técnica de remexer a terra, porque os nutrientes que ficam embaixo para poder subir, misturar o solo, para não ficar totalmente sem nutrientes, né? E vimos também a irrigação, que é a técnica para molhar os solos que são mais secos, né? Ou em estações mais secas, tá bom? Já a extração mineral, que é a outra atividade que é feita também no solo,
é a parte de extrair, de retirar do solo o minério que é utilizado ou vai ser utilizado para diversas coisas aí. E aí eles retiram do solo rochas, retiram areia, retiram argila, tá? Para diversas atividades que o homem desenvolve. Passando, nós vimos na página 41 os fatores que modificam o solo. Nós vimos os fatores ambientais e os fatores, outro fator que é os seres vivos. Os fatores ambientais, como ventos, as águas, pode ser dos rios, dos oceanos, calor, a umidade, são fatores ambientais que vão alterar o solo. Lembra da erosão que a gente estudou? Que nada mais é do que o solo sendo arrastado de um lugar para o outro, tá? Então, esse é um fator ambiental que modifica o solo através da água, do vento, a ação do vento. E os seres vivos, tá aí na página, finalzinho da página 41 e também na página 42, falando tanto dos animais que modificam o solo, como os homens, né? O ser humano, que também modifica o solo para adequá-lo às suas situações, ou de acordo com as suas necessidades. Porque às vezes não é tão necessidade assim, mas o homem modifica, né? Então essa modificação tem que ser feita de forma consciente, porque o solo é algo que a gente vai precisar por muitos e muitos anos ainda. Então a gente tem que ter consciência dessa utilização do solo, dessa necessidade que a gente tem do solo para poder modificá-lo de forma que não vá afetá-lo de forma tão grande, né? De forma tão agressiva. Bom, passando. Deixa eu só voltar aqui. Passando, nós vimos a água. Lembra que nós vimos a água? Bom, nós vimos que a água. Tava tentando tirar aqui, mas é só o ar que tá cobrindo. Nós vimos que a água em quase toda parte do nosso planeta. Lembra que vimos isso aí? Que a água, até a gente comentou que a água está presente na hidrosfera, que é a camada de água, como a gente já viu. A água está presente na atmosfera, que é no ar, também tem água. No solo, lembra da questão da água, que a água da chuva que cai no solo e penetra para o subsolo? E também no corpo dos seres vivos. Lembra que a gente estudou que os seres vivos também têm água, o corpo dos seres vivos? Cada um tem a sua porcentagem, sua quantidade de água, mas os seres vivos possuem água na sua formação também. E aí a gente viu que a água do nosso planeta se divide em água doce e água salgada. E aí eu coloquei esse gráfico que mostra justamente a distribuição da água do nosso planeta, né? A maior parte da água do nosso planeta é o quê? Doce ou salgada. Observem esse gráfico que tá aí. O azul escuro é a água salgada e o azul claro é a água doce. A maior parte é o quê? Doce ou salgada? Exatamente, a água salgada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode consumir a água salgada sem nenhum tratamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a água doce, já que ela está em menor quantidade, ok? Observando ainda aí nesse gráfico, tá mostrando que a água salgada do nosso planeta, olha só, ele puxa aí e mostra esse azul clarinho. A água salgada, a maior parte são das calotas polares, né? Estão congeladas. E aí, a outra parte são águas subterrâneas, também precisa de tratamento para poder consumir. O azul escuro aí são os rios e lagos. Azul escuro nessa partezinha de cima, tá? Esse gráfico menor aí em cima, que tá falando só sobre relação à água doce. E temos outros locais de água também. Então, veja a porcentagem, que aqui são dos rios e lagos. Só 0,3%, que é a água que a gente consome. De onde é que a gente tira a água para onde a gente consome? A gente retira a água para utilizar dos rios, dos lagos, né? E aí vai para as estações de tratamento, como a gente já viu, para poder consumir. Então a gente precisa ter muito cuidado, já que a maior parte da água ela é salgada. E a maior parte da água doce que tem, elas estão congeladas, tá bom? Bom, a gente viu também os estados físicos da água, página 46, e as mudanças, né? Suas mudanças. Quando ela muda de um estado para o outro, ela recebe um nome. De um estado para o outro, recebe outro nome. Bom, nós vimos que a água possui 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Lembram disso?
Sólido, como os cubos de gelo, tá mostrando aí. Líquido, a água que nós bebemos, que sai da torneira. E gasoso é a água em forma de vapor, tá? Tá mostrando a nuvem, que é onde fica o vapor de água. Bom, aí do lado tá mostrando aquela imagem que tá no livrinho de vocês também. O nome que recebe quando a água muda de um estado para o outro. Gente, só lembrando, cores, as cores fazem toda a diferença. O vermelho, ela quando aumenta a temperatura da água, e o azul quando diminui a temperatura da água. Porque o vermelho lembra calor, cores quentes, e o azul lembra frio, que são as cores frias. Ok, gente? Seria aqui ficar um pouquinho melhor. Bom, a gente viu que quando a